A graça e a paz do Senhor Jesus seja com cada um dos irmãos e as irmãs que estão assistindo esse programa. Deus continue a abençoar. Mais uma vez, estamos aqui para levar a palavra de Deus, o Evangelho de Jesus Cristo, as boas novas da salvação. Quero ler aqui em Romanos capítulo 5, versículo 12, onde está escrito assim: portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. O versículo 17 diz assim: se pela ofensa de um e por meio de um só reinou a morte, muito mais os que recebem a abundância da graça e o dom da justiça reinarão em vida por meio de um só, a saber, Jesus Cristo. Pois, assim como por um só ofensa veio o juízo sobre todos os homens para a condenação, assim também, por um só ato de justiça veio a graça sobre todos os homens para a justiça, para a justificação que dá vida. Porque, como pela desobediência de um só homem, muitos se tornaram pecadores, assim também, por meio da obediência de um só, muitos se tornam ou se tornarão justos. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Nós vemos aqui, meu irmão, que pela obediência de Cristo, através da obediência de Cristo, nós somos justificados diante de Deus. Nós somos tidos como perfeitos por meio de Cristo. Assim como por meio de Adão, todos herdamos o pecado, esse vírus maligno que é o pecado, foi transmitido à raça humana por meio de Adão. Mas Jesus Cristo, ele veio para nos curar dessa enfermidade espiritual que é o pecado. É isso que essa escritura está explicando, esse texto está falando disso. Nós herdemos a natureza pecaminosa por meio de Adão. Porque Deus, ele criou tudo perfeito. Deus criou tudo perfeito. Tudo que Deus fez foi bom, meu Cristo. Tudo que Deus fez foi bom. Deus criou tudo em perfeição. Mas, infelizmente, o homem, ele saiu da ordem. O homem, ele desobedeceu a Deus. Deus, ele deu o livre-arbítrio para o homem. Ele deu o poder de escolha ao homem. Porque Deus não queria fazer ninguém como um robô programadozinho ali para fazer somente a vontade dele. Deus quer que você faça a vontade dele. Mas ele quer que você faça por amor, não por obrigação. Não por uma programação, uma bitola ali, ele bitolou o ser humano. Não, ele deixou o ser humano ser livre. E, infelizmente, Adão, ele tomou o caminho errado. Ele pecou, ele transgrediu a lei de Deus, ele desobedeceu os mandamentos. Que, na realidade, não eram muitos mandamentos, era um só mandamento. Que consistia em o homem não tocar naquele fruto, não comer do fruto, o qual Deus tinha ordenado para que ele não comesse. E o homem, ele preferiu seguir o seu coração, a sua vontade, o seu desejo. Nós sabemos a história ali que o diabo veio por meio de uma serpente, seduziu a Eva. Eva parou para ouvir a voz da serpente, foi enganada e depois levou do fruto a Adão. E ambos comeram e pecaram e transgrediram aquela lei que Deus tinha já estabelecido. Nós sabemos que Deus, ele é um justo juiz. Nós sabemos que Deus, ele vela por sua palavra para cumprir. E ele, como juiz, ele tinha que aplicar a sua lei. Ele tem que aplicar a sua lei, porque ele não pode revogar a sua lei. Ele é um rei, o rei supremo. Deus colocou o homem ali no jardim e colocou o mundo ali nas mãos de Adão e deu domínio a Adão. E deixou Adão ali e disse: ó, Adão, você pode dominar sobre os peixes, sobre os mares, sobre as aves do céu, sobre os animais. E Adão estava ali, dominando. Ele foi criado à imagem e semelhança de Deus, perfeito, sem pecado. Não havia morte, não havia dores, não havia sofrimento, não havia nenhum mal ali.
Mas no jardim ali havia um homem, ou melhor, um animal, o denominado serpente. E Satanás, ele usou aquele animal para chegar até Adão, de certa forma, e levar o homem à desobediência da palavra de Deus. Porque o diabo sabia que se ele levasse o homem a quebrar a lei de Deus, ele teria legalidade para agir ali. A única maneira que o diabo teria a legalidade de entrar na raça humana, como você vê, se quiser ver o que o diabo está fazendo hoje, liga o jornal que você vai ver os desastres, os males nessa terra, o pecado. Isso foi tudo consequência da desobediência de Adão. Mas para que o diabo entrasse na raça humana, trazendo morte, sofrimento, dores, primeiro o homem teve que abrir uma legalidade. O homem teve que quebrar a lei de Deus. E quando o homem quebrou essa lei, então deu a legalidade para o diabo agir. Então o diabo veio e entrou com todos os males, com toda a destruição, com morte. E o homem foi separado de Deus. Deus, ele criou o homem para o relacionamento. Deus criou o homem para ter intimidade com ele. Deus criou o homem para se relacionar como pai e filho. Mas infelizmente o pecado separou o homem de Deus. O homem foi separado por meio do pecado. E a Bíblia diz que nossos pecados que faz divisão entre nós e nosso Deus, impedindo que Deus nos ouça. Mas Deus, por seu amor infinito, por sua grande misericórdia, ele elaborou um plano de salvação para restaurar essa comunhão entre ele e o homem, entre ele e a raça humana. E esse plano consistia em enviar o seu Filho Jesus. Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. João 3,16. Esse é o grande e infinito amor de Deus, que não se pode comparar com nada nessa terra. Esse amor é tão grande que você não tem como medi-lo, como aquele poeta escreveu. Se o céu se convertesse em papel, se o mar se convertesse em tinta, e se apenas sempre a correr o amor de Deus a descrever, o mar secaria, o céu teria fim, e não descreveria esse grande amor de Deus para conosco. E ele prova o seu grande amor para conosco, que ele nos amou, nós ainda estávamos na vida de pecado, nós ainda éramos pecadores, perdidos, e ele mesmo assim nos amou. Ele amou-nos de tal maneira, de tal forma, que ele deixou a sua glória e veio aqui na terra. Ele se fez carne, ele se fez homem e habitou entre nós. O Emanuel, que é o Deus conosco. Lá em Isaías 6, nós vemos a glória de Deus. Isaías viu ali um assentado sobre o trono. A Bíblia diz, é clara, que ali estava Deus, Jesus, na sua forma espiritual, antes de vir aqui na terra, estava ali. E Isaías viu ele assentado sobre o alto, sublime trono. Serafins, seres que nunca pecaram, seres santos, estavam ali com duas asas cobrindo seus rostos, cobrindo seus pés, em reverência à sua santidade, clamando: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. E quando Isaías viu aquilo, ele ficou maravilhado, e ele: sai de mim, que sou homem de lábios impuros. Nós vemos ali o Senhor da glória. Ele deixou toda aquela glória, ele deixou aquele trono e veio aqui como um ser humano, veio se humilhar. Quando eu digo que ele deixou a glória, quer dizer que ele deixou o trono vazio, mas que ele se humilhou, ele se rebaixou a tal forma de vir aqui essa terra e lavou pés de pecadores. Ele veio aqui o dono de toda a terra, o dono de todo o universo, o construtor de todo o universo, toda a criação, que fez tudo, o dono da prata e do ouro, veio ali, nasceu numa manjedoura. A manjedoura essa emprestada, estábulo emprestado. Ele veio na forma mais simples, mais humilde que o homem podia se humilhar. Nenhum homem se humilhou como ele se humilhou. E ele morreu por nossos pecados, uma morte terrível ali, nu e pendurado em um madeiro. Tudo por te amar, tudo por me amar, nos dando uma chance de vida eterna. Ele nos deu essa chance. Ele abriu a porta da salvação para nós. Ele abriu a porta para você entrar.
Ele é esse caminho que te conduz para a vida. Mas para isso você precisa reconhecer os seus pecados. Você precisa se arrepender dos seus erros, dos seus pecados e chegar a Ele. É necessário você crer nele em todo o seu coração. Não apenas em palavras. Não apenas de religiosidade. Pois o mundo está cheio de religião. E Jesus ele disse, esse povo me honra com os lábios, mas seu coração está longe de mim e em vão me adora. Vejam, meus irmãos. O mundo, a religião em si, não pode te salvar. Nada pode te salvar a não ser uma vida com Ele. Uma vida na sua presença. Uma vida de renúncia. É preciso renunciar a esse mundo. É preciso renunciar ao pecado. É preciso renunciar aos seus desejos e ir para Ele. Seguir a Cristo. Ser um discípulo de Cristo exige renúncia. Exige que você abra mão de algumas coisas. Exige que você abra mão do mundo, das coisas que são pecaminosas, as coisas que desagradam a Deus, para você andar por um caminho estreito, para você andar com Cristo, para você ser amigo de Deus, é preciso você deixar muita coisa. Quando Deus chamou Abraão, a primeira coisa que Deus disse, Abraão, anda em minha presença e ser perfeito. Sai da tua parentela e vai para a terra que eu te mostro. A primeira coisa que Deus te exige, meu irmão, é que você renuncie à sua vontade, é que você renuncie os seus pensamentos, suas ideias, suas amizades, os lugares que você frequenta. Para andar com Cristo é preciso renúncia. Para andar com Deus é preciso santidade. Ele diz, sede santo, porque eu sou santo. Jesus disse, sede perfeito, como é perfeito o vosso Pai que está no céu. E você pode dizer, mas como assim, irmãos? Como é que a gente pode ser perfeito? Não há homem perfeito. Sim, meu irmão. Por você mesmo é impossível você ser perfeito. Mas através de Cristo você é perfeito diante de Deus por representação. Porque quando Jesus lá na cruz, ele tomou os teus pecados, lá na cruz do Calvário, Jesus Cristo ele tomou a sua culpa. Nós sabemos que nossos pecados são crimes. São como crimes contra Deus. E esse Deus é um Deus santo e justo. Jesus na cruz do Calvário, ele tomou os teus pecados. Ele pegou a tua ficha criminal. Ele absolveu para si, ele tomou para si todos os seus pecados. E ali ele pagou. Lá na cruz ele estava pagando por seus pecados. Não eram os pecados dele, eram os seus pecados. Os seus pecados foram colocados na conta dele. E a justiça dele foi colocada na tua conta. Então quando você está em Cristo, quando Deus olha para você, ele não vê mais os seus pecados. Ele não enxerga mais os seus pecados. Isso é quando você está em Cristo Jesus. Quando a Bíblia diz, quem está em Cristo Jesus, nova criatura é. As coisas velhas se passaram e eis que tudo se fez novo. Então quando você está em Cristo, quando você está vivendo uma vida com Cristo, os seus pecados já não existem mais diante de Deus. Porque foram pagos há 2000 anos atrás, quando lá no Calvário, Jesus derramou seu sangue. O motivo pelo qual ele estava ali sendo morto naquela cruz, sofrendo a ira de Deus, era por causa dos seus pecados. Era por causa dos meus pecados, estavam nele ali. E ele estava ali pagando a nossa culpa ali. Então, quando você está em Cristo, os seus pecados não existem mais. A única maneira de você ser santo, a única maneira de você ser perfeito diante de Deus é estando em Cristo Jesus. Por isso que a Bíblia diz que nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não anda segundo a carne, mas segundo o Espírito. Mas para você estar em Cristo Jesus, irmãos, é preciso andar segundo o Espírito, não segundo a carne. Você andar segundo o Espírito é andar sujeito à palavra de Deus, sujeito aos seus mandamentos. Andar em Espírito é andar uma vida na palavra de Deus, dos mandamentos de Cristo. Não por obrigação, mas por amor. Porque você entendeu o que Ele fez por você. E por amor a isso, por amor a Ele, você está rendido o seu coração. Então você obedece por amor. Isso te faz um salvo. Isso te faz participante da vida eterna. Que a graça e a paz do Senhor Jesus seja com cada um de vocês que ouviram essas palavras. Que o Espírito Santo do Senhor possa habitar em vossos corações e transformar a sua natureza de um velho homem para um novo homem nascido da água e do Espírito. Deus os abençoe.